Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de redação, aula bônus aí que está sendo disponibilizada de forma gratuita para acompanhar vocês nos estudos para PM de Pernambuco. Lembrando que essas aulas também servem para outros concursos que cobrem redação, principalmente os concursos da carreira policial. Quem não assistiu, volte no canal para conseguir acompanhar a aula introdutória, a aula 1. Vou voltar aqui só para vocês verem, né? Nós estamos na aula 2. Essa aqui é uma continuação da aula 2, porque eu decidi separar ela em 2 blocos. Mas nós ainda estamos na aula 2, que é essa aula aqui, ó. Nós estamos aqui na interpretação e uso da folha de apoio. Lembrando que já passamos aqui pelos princípios básicos e que temos também a aula introdutória. Então, essa é a terceira, ou eu acho que é a terceira. A primeira introdutória, aí princípios básicos, interpretação 1, é verdade, essa é a quarta aula que nós estamos gravando. Tá bom? Lembrando para vocês, quem sou eu? Professora Yali, professora de redação. Estou aprovada em 3 concursos públicos, tenho pós-graduação em criminologia, pós-graduação em técnica redacional e revisão de textos. Estou aí nessa parceria com o Núcleo Militar, tá bom? Essa aqui é a minha rede social particular, né, que vocês podem entrar em contato comigo, e aqui é o contato do Núcleo Militar, em que vocês podem entrar em contato para que possam adquirir os cursos completos do Núcleo Militar. Lembrando que o Núcleo tem polo, né, presencial em mais de 10 lugares espalhados aqui pelo sertão de Pernambuco. Ok? Então, fora isso, relembrar. Isso aqui é uma aula que está sendo de forma progressiva, são assuntos que estão sendo dados de forma progressiva. Então, quem não assistiu às primeiras aulas, é interessante que volte e assista, né, para que haja essa construção realmente desde os princípios até o avançado. Nós teremos a gravação de todas essas aulas aqui, como vocês podem acompanhar, como eu venho falando em todos os vídeos. Então, tem muito material bom que será disponibilizado para vocês, tudo de graça, ó. Então, é muito bom que vocês fiquem acompanhando, permaneçam aqui e vamos lá. Pessoal, lembrando que na aula passada a gente falou muito sobre como usar, né? Essa aula 2, ela é sobre usar os textos motivadores, as folhas que você recebe da banca na hora da prova, né? Então, nós já passamos aqui passamos por esse aqui. E aí, como eu falei a vocês na aula passada, eu consegui perceber uma pequena diferença da banca quando se trata de nível médio e nível superior. Em regra, nível médio, a banca coloca textos motivadores dessa forma que foi trabalhada aqui. Quando é nível superior, a banca tende a colocar apenas assim, uma pequena introdução, e ela já parte para as perguntas. Então, na aula passada, nós aprendemos como utilizar o texto motivador. E agora nós vamos saber como utilizar o texto que não existe. Então, se a banca não está dando um texto para a gente, né, fica até mais difícil, eu poderia dizer, exatamente por conta disso, né, porque é nível superior, mas pode acontecer, sim, da banca cobrar na prova de vocês, em prova de nível médio, ela vem cobrando um tema em que ela dê apenas uma pequena introdução e faça questionamento a vocês. Relembrando algumas coisas, né, eu aconselhei vocês a não reescreverem trechos que foi dado pela banca na prova. Aprendemos também a usar palavras do texto, aprendemos também a traduzir o que a banca estava falando para a gente, aprendemos a não contradizer a linha de raciocínio que a banca já estava utilizando, não ir contra ao que a banca está afirmando no texto. Então, são princípios muito interessantes que nós vimos nas aulas passadas.
Então, vamos continuar aqui analisando esses temas. Pessoal, eu acredito, é porque eu peguei vários recortes, mas eu acredito que esse tema aqui foi da PC Goiás. Esse e esse, porque a PC Goiás teve prova para vários cargos. Então, eu acredito, esse aqui eu tenho quase certeza que foi da PC Goiás. Não lembro se os outros dois são de certeza. Mas eu acredito que sim, são provas recentes, provas aplicadas pelo Instituto AOCP. Então, tá tudo conforme será pedido para vocês. Geralmente, quando a banca coloca assim, ela tem que colocar alguma coisa que está prevista no edital, né? Então, por exemplo, esse tema que a gente vai analisar agora é um tema sobre a lei de organização criminosa, né? Foi como eu falei, quando a gente estudou lá a lei de proteção de dados, eu tenho certeza, não verifiquei se está previsto para soldado, mas eu sei que está previsto para oficial. Então, mesmo que a banca não coloque isso na parte objetiva da sua prova, a banca ela tem sim como cobrar, porque lei é uma coisa que ela pode cobrar, né? Não precisa estar explícito ali no seu edital, porque você, como um bom estudante, um bom concurseiro, tem que estar atento ali às inovações legislativas que acontecem, porque é dali que as bancas vão embasar, é ali que as bancas vão ter conteúdo para produzir os temas de redação da gente, tá bom? Então, vamos lá para esse primeiro tema de hoje, né? Que nós já passamos por dois. Como eu expliquei na aula passada, é necessário que a gente faça uma pequena leitura. Aqui tá até melhor porque é só uma introdução, ok? A Lei número 12.850/2013 define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Sobre o tema e com base na citada lei, discorra de forma fundamentada sobre os seguintes tópicos: o conceito de organização criminosa e o bem jurídico tutelado pelo respectivo tipo penal, o artigo 2º caput. Os efeitos extrapenais previstos para a condenação transitada em julgado pelo crime de organização criminosa quando for praticado por funcionário público. Definição de ação controlada, esclarecendo sobre a necessidade ou não de autorização judicial, infiltração de agentes, abordando a legitimidade para o pedido e o prazo de duração da medida. Então, assim, se você não estudou a ORCRIM, já era aqui para você, né? Se você não tem uma base ali, realmente você não leu ali a lei seca, não viu os principais tópicos, a lei da lei de organização criminosa, você se depara com a redação dessa aqui, realmente já era ali, fim da picada para você. Porque a banca tá pedindo muita coisa, né? Então, vamos ver alguma dessas coisas que a banca tá pedindo. Pessoal, lembrando que nós teremos aula de argumentação, que é essa aula aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa aula aqui, ó. Nessa aula em específico aqui, ó, abordagem padrão e fuga ao tema, e aqui, ó, desenvolvimento e elaboração, nós vamos bater muito forte em cima do que a banca tá pedindo. Então, nós vamos bater muito forte em cima dos tópicos. Aqui eu tô ensinando a vocês conceitos gerais de como interpretar a base, né? A folha que a banca tá lhe dando, é ali o básico. Mas nós vamos aprofundar nisso. Nós vamos aprofundar de verdade para não acontecer o quê? A fuga ao tema. Lembrando que eu falei lá na aula introdutória. A fuga ao tema pode zerar a sua redação. Nós não queremos que isso aconteça com você. Por isso, estou batendo tanto nessa tecla, por isso que eu volto tanto e falo tanto a vocês. Atentem-se o que a banca está pedindo. Leiam as entrelinhas da banca. Vocês têm que entender, vocês têm que pensar como se vocês fossem o examinador da prova de vocês, para vocês responderem o que é que a banca está pedindo, tá? Vamos lá por tópicos, né? Por perguntas. Aqui, como nós não temos texto motivador, nós vamos interpretar isso aqui que a banca nos deu e já vamos fazer o quê? Ver o que nós podemos colher daqui e usar na nossa prova. Então, de cara, vamos interpretar com calma e atenção o que a banca nos deu, né? Vamos lá.
Primeiro ponto, o tema trata de uma lei. É uma lei. Não é simplesmente falando de organização criminosa. A banca não veio falando do tema organização criminosa. A banca veio falando da lei de organização criminosa. Tá bom? Então, já é o quê? O que é que você precisa ficar atento? A banca não tá falando de ORCRIM, tá? Como assim, ela não tá? A banca tá falando da lei de ORCRIM. Tem diferença, Yali? Tem diferença. Uma coisa é eu falar de violência doméstica. Outra coisa é eu falar da Lei Maria da Penha. Sim, mas a violência doméstica não é sobre Maria da Penha? É, mas entenda, leia as entrelinhas. Você pode dar fuga ao tema sobre isso. Tá bom? Aqui tá mais fácil de não dar fuga ao tema porque ela deu tópicos. Mas mesmo assim vocês vão ver que é possível a gente dar fuga ao tema mesmo com os tópicos. Não é igual esses casos aqui, ó. Aqui é muito mais fácil de dar fuga ao tema, né? Porque a banca, ela simplesmente... Deixa eu abrir aqui. A banca, ela simplesmente dá um tema, né? Aqui, ó. Ela dá um tema e aí vai ficar ao seu critério, ao seu nível de inteligência discorrer. Mas aqui não, ela dá tópicos. Então, para quem estudou, isso aqui se torna até mais fácil. Então, vamos lá. A primeira diferença que a gente viu foi o quê? Que é da lei de ORCRIM, né? Não é a organização criminosa solta. Vamos lá, o que é que essa lei fala? Ela define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal. Investigação criminal envolvendo ORCRIM. Os meios de obtenção de prova, infrações penais, os crimes e o procedimento criminal a ser aplicado. Então, olha o quanto de coisa que essa lei dispõe. A lei fala sobre o que é a organização criminosa. A lei fala, né? O que é, como é que eu posso diferenciar uma associação criminosa ou uma organização criminosa, ou uma associação para o tráfico, enfim. Então, a lei fala claramente, todo mundo lembra quando estudou ORCRIM. A lei também fala sobre a investigação criminal, como é que o poder, a polícia judiciária, né, que é a polícia civil, vai agir nesses casos de ver que tem uma organização criminosa agindo. A lei fala também sobre os meios de obtenção de prova, que inclusive na prova objetiva é uma das coisas que as bancas mais gostam de explorar, são esses meios de obtenção de prova quando se trata de ORCRIM. Infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. A lei de ORCRIM, ela tem algumas peculiaridades a respeito do procedimento criminal. Tá bom? Então tem muitas coisas. O quê? Veja só, eu tô lendo e aí eu já consegui. Por quê? Porque eu já estudei a lei, né? Faz um tempinho, meu Deus, faz muito tempo. Faz uns meses já, inclusive, que eu estudei essa lei. Acho que eu estudei essa lei no começo do ano. Lá pra março. Não, foi nada. Quer dizer, enfim, faz tempo, mas eu lembro de alguma coisa. Eu lembro, assim, dela. Mas, ou seja, quando eu tô lendo aqui, o que a banca me dá, eu já consigo ter vários links, entendeu? Na minha mente, eu já vou conseguindo lembrar, assim, mais ou menos o que é que eu vou poder relatar lá na redação, mas de acordo com os tópicos que ela vai me pedir, que é o mais importante. Então, vamos lá para os tópicos. Gente, olha, veja só. Você vai ter um aliado na hora de fazer sua prova, que é a caneta. É a única, né? Na hora de fazer a redação, você só vai ter a caneta. Então, você vai utilizar ela, né? Você vai utilizá-la com bastante cautela e de forma sábia. Pessoal, vejam uma coisa aqui. Eu quero que vocês prestem bem atenção numa coisa aqui. Quando a banca vem aqui e fala, é tópico 1, 2, 3... Quando a gente estiver estudando lá esqueleto de redação, a gente vai bater bem direitinho como é que vocês vão dividir isso aqui. Mas de cara vocês já podem dividir em 3 tópicos, tá bom? É uma das opções. Veja só, o que é que a banca está pedindo no tópico 1? O que é que a banca está pedindo? Primeira coisa que ela está pedindo, conceito. A banca está pedindo conceito. Ela está mandando você conceituar.
Mas como assim, Ali? É de acordo com o que eu sei, do que eu lembro? Não, veja só. A banca está lhe pedindo duas coisas no tópico 1. Ela pede o conceito, ela vai pedir o bem jurídico tutelado. Vocês lembram que quando é crimes contra a vida, é o bem jurídico tutelado? É a vida. Em crimes contra o patrimônio. Enfim, vocês lembram daquelas regrinhas, né? Que quando a gente está estudando direito penal, sempre tem um bem jurídico tutelado em todo crime. Ele até, eu acho que lá na parte geral, direito penal, a gente estuda essa questão de que precisa ter um bem jurídico tutelado, né? O legislador, quando ele cria um crime, ele está protegendo o quê? Então, a gente já precisa entender que a banca está pedindo duas coisas. Tem duas coisas que a banca está pedindo. Qual é o bem jurídico e qual é o conceito? Tá, então vamos para outra coisa, um detalhezinho só que a gente vai ver aqui. A banca pede essas duas coisas, então nós precisamos responder as duas, né? Nós precisamos responder as duas em um tópico só, tá bom? Isso aqui é uma pergunta só. E aí, a banca pede uma coisa aqui, um detalhe, ó. Veja só o detalhe que ela pede aqui, ó. Pelo respectivo tipo penal. Ela tá mandando você falar de acordo com a lei. Então, não é para você falar de forma genérica. Ah, porque o conceito de organização criminosa é quando algumas pessoas... Algumas... Não, a banca não fala algumas. São 4 ou mais. Entendeu? Então, se você já vem com algumas, a banca já vai ver. Opa, ele não tá falando de acordo com o respectivo tipo penal, não. Ele tá falando de acordo com o que ele lembra. São 4 pessoas, só basta. Para ser considerado organização criminosa, basta ser 4 pessoas se juntarem? Não. Tem que ter divisão de tarefas. Tô tentando lembrar mais coisa aqui. 4 pessoas, divisão de tarefas. Eu acho que são divisão de tarefas estruturadas, se eu não me engano. Então, assim, são vários critérios para que seja considerado. Eu acho que tem que ter... Tem os crimes, né? Acho que crime interestadual. Poxa, eu não tô lembrada. Faz um tempinho que eu estudei essa lei. Mas vocês têm que estar estudando. Eu tenho quase certeza que cai lá para vocês essa lei. Mas, ou seja, se eu já conceituo de acordo com a lei, de acordo com a Lei 12.850, é considerada organização criminosa, né? A formação de 4 pessoas ou mais devidamente estruturadas com o fim de obter... eu acho que tem isso na lei, eu tô lembrando aqui. Com o fim de obter... Com o fim de cometer crimes. Eu acho que aqui tem um dolo específico. Acho que tem alguma finalidade específica. Vou revisar essa lei depois. Mas esse não é, né? Não é aula de direito penal aqui, nem de legislação extravagante. Ou seja, você tem que conceituar de acordo com o que está na lei. E aí depois ela lhe faz outra pergunta. O que é que acontece com frequência? As pessoas respondem uma pergunta e não respondem outra. Porque as pessoas chegam aqui lá, conceito de organização criminosa e o bem jurídico tutelado. Tá, beleza. Considera-se organização criminosa, beleza. Tópico 2. A banca não pediu só isso. As pessoas esquecem de relatar, entendeu? O que é que a banca tá pedindo depois. Ou então, o que é que acontece? Dá lá uma lapada. Porque a organização criminosa... Aí bota tudo do jeito que tá lá na lei. Lindo. Porque é 4 pessoas e tal. Bota tudo. Aí dá muita prioridade a uma coisa que a banca pediu e bota lá no final. O bem jurídico tutelado... Eu acho que o bem jurídico tutelado nessa lei nesse crime é a paz pública. Eu acredito que seja a paz pública. E a pessoa só bota lá. E o bem jurídico tutelado é a paz pública, sim. Aí tu usou 6 linhas para falar de uma pergunta e apenas metade de uma linha para falar de outra pergunta que a banca pediu. Tem que equilibrar, tá bom? Então veja só o quanto de coisa que a gente já conseguiu tirar daqui. São 2 perguntas de acordo com a lei
ok? E o que nós devemos falar no conceito, o que nós devemos falar no bem jurídico tutelado, que é a segunda pergunta dela, e outra coisa, o equilíbrio das perguntas. Se ela está lhe dando duas perguntas, ela não está dizendo que uma é mais importante do que a outra, então você tem que falar das duas de forma equivalente, tá? Segunda coisa, vamos lá, segundo tópico. Deixa eu apagar aqui. Eita, volta. Vale, meu Deus. Ah, não, deu certo. Segundo tópico. Efeitos. Vocês estão entendendo ou ainda não? Plural e singular tem uma diferença. A gente estudou isso lá na língua portuguesa. Isso aqui na prova, para o aluno chegar a escrever um efeito, é muito comum. A banca fala desafios, aí o aluno vai lá e fala um desafio. Efeitos extrapenais, aí o aluno vai lá e fala um. Ah, deixa eu ler aqui para eu relembrar, ver se eu lembro, né? Efeitos extrapenais previstos para a condenação transitada em julgado quando praticado por funcionário público. Ah, é aquela questão de tipo perda de cargo. Aí eu acho que ele não pode assumir também, por mais ou menos por um tempo, ele não pode assumir cargo. Eu sei que ele perde o cargo, né? Aí tem uma diferença que eu acho que nessa, não vão por mim, viu? Vão estudar a legislação. Porque eu preciso estudar a lei novamente, faz mais de um ano eu acho que eu estudei ela. Mas eu acho que não é automático aqui. Eu acho que tem que vir previsto na decisão judicial. Se não é aqui, é em outra lei que acontece isso. Então, aqui tem efeitos extrapenais, não são só um. Não é só um efeito que é considerado extrapenal, tá bom? Então, o que é que acontece? O que é mais comum de errar nesse tópico? A pessoa vem e fala um efeito só. Ela vem e fala de um só. Não, porque é efeito extrapenal da condenação transitada em julgado é a perda do cargo. E aí ela vai falar só da perda do cargo, tá bom. E na lei fala só sobre um? A lei não fala só sobre um. Então, acontece isso com muita frequência, muita. Ou a pessoa não responde as duas perguntas que a banca perguntou, ou a pessoa simplesmente responde uma coisa. A banca não tá pedindo uma. Eu tô pesquisando aqui rapidinho, porque agora eu fiquei encucada. Na ORCRIM. Essa lei é tão boazinha de estudar, eu vou até revisar ela. Eu gostava muito de estudar essa lei, sabia? Ixi, minha gente, não, isso aqui tá muito grande. Gente, vocês sabem o que é efeito extrapenal? É que sai da esfera penal e vai para outra esfera, tipo a esfera civil, né? Então, aqui ele vai responder pelo crime, mas ele também vai... por exemplo, a perda do cargo não é uma coisa criminal, né? A perda do cargo é uma coisa extrapenal. Eu tô abrindo a lei aqui, mas eu acho que nem precisa eu falar muito sobre isso com vocês, porque aí já é uma questão de legislação, né? Legislação extravagante. E aí eu já comecei... lembrando do conceito, vamos voltar para o conceito. 4 pessoas estruturalmente ordenada, foi o que eu falei, eu lembrei. A divisão de tarefas, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, não precisa ser, esse é o líder, não. Precisa entender que há uma divisão de tarefas ali, mesmo que seja de forma informal. Aqui, isso aqui foi também o que eu lembrei, mais ou menos, né? Com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Aí tem um critério, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que seja de caráter transnacional. Eu tinha falado estadual, mas é transnacional. Então, são vários critérios que definem para ser uma organização criminosa. Tá bom? Isso é lá no tópico 1, no conceito de organização criminosa. É bom que a gente já está revisando aqui legislação extravagante, né? Ou seja, é uma aula completamente completa. Eu não tô achando não, minha gente, tá bom? Mas é isso, vocês têm que entender que existem efeitos extrapenais, eu só consigo lembrar agora
da perda do cargo. Tô conseguindo lembrar do resto, não. Então, vamos passar, né? Pior que eu fico agoniada. Eu fico agoniadinha, não consigo. Não consigo, gente. Eu vou ter que achar. Eu passava pra vocês. Perda do cargo. Aqui, eu só consigo achar a perda do cargo, mas eu sei que tem mais. Gente, me ajudem aí. Gente, tá bom. Não vou perder tempo. Não vou perder tempo, não, com isso aqui, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos revisar, vamos revisar. Hoje mesmo vou revisar essa lei, pra eu lembrar. Vamos lá pro próximo. 3, né? Tópico 3, que é o C. Definição de ação controlada. Olha o quanto de coisa. Menino, esse tópico 3 aqui, ele pediu um monte de coisa. Ele tá pedindo a definição. Então, é a mesma coisa de pedir o conceito. O que é a ação controlada? O que é que consiste, né? O que podemos dizer, de forma sintética, o que é a ação controlada? Esclarecendo sobre a ação controlada, você precisa falar sobre a necessidade ou não de autorização judicial. Então, o que já pode acontecer? Veja só aqui, a banca pede uma coisa, vocês viram? Ela pede a definição. Depois da definição, ela pede um esclarecimento sobre a necessidade ou não de autorização judicial. Ela está perguntando, aluno, você sabe se na ação controlada precisa de autorização judicial? Você sabe? Então, esclareça. Que precisa, né? Aí ela pede mais... Olha, já pediu duas coisas. Então, tu já deveria ter duas respostas. Aí, o que vem mais? Ela vem aqui e fala, ó. Aqui, uma, né? Esse esclarecimento. Duas, infiltração de agentes. Você vai falar de infiltração de agentes de qualquer forma? Não. Infiltração de agentes abordando, tem uma abordagem dentro de infiltração. A legitimidade para o pedido e o prazo de duração da medida. Não vou lembrar agora. Agora pode infiltração de agente. O que é que eu consigo lembrar de cabeça? Que é em último caso. É se, tipo assim, nenhuma das medidas da investigação tiverem dando certo, tiverem dando efetividade. O que eu lembro da lei é isso. É que a infiltração de agentes ela vai ser última medida utilizada. Não é para ser utilizada sempre por conta do alto risco. Do alto risco, perdão, gente. E aí tem um prazo, né? O agente não vai ficar lá até quando ele bem quiser e ele bem entender. Então, vamos voltar aqui só para a gente ver. Tem 4 coisas. Não, tem mais. Tem 3, tem a legitimidade do pedido e tem o prazo de duração. Olha o quanto de coisas que tem aqui, minha gente. Em um tópico só, a banca pediu 5 coisas. 5 coisas, apesar que a necessidade da autorização está ligada à definição de ação controlada. A autorização está ligada. A legitimidade e o prazo de duração está ligado à infiltração de agente. Mas se você responder um e não responder o outro, a banca vai tirar ponto seu. Porque ela não está mandando só você falar infiltração de agente. E aí, o que é que tu acha? Não. Ela está pedindo. Aborde. Entendeu? Traduza o que a banca pede, minha gente. Traduza. Você lê como se fosse sua mãe falando com você. O que a banca fala aqui, leia. A banca fala assim, defina. A banca tá falando isso com você. Defina. A banca tá dizendo isso. Defina. Vai, pega. A banca tá falando, esclareça. Não vou copiar não, porque essa canetinha aqui, ela também... Meu Deus, não sei o que essa canetinha tem contra a minha vida, não. A banca tá mandando, entendeu? Conceitue, tá bom? Conceitue. A banca tá falando, defina, esclareça, aborde. A banca tá mandando você fazer. Então, você tem que fazer o que a banca manda. Tá bom? Então, aí é o que a gente tem sobre esse tema. Vamos passar agora para o segundo. Espero que vocês estejam entendendo como é que o pensador, o examinador,
Ele pensa, a gente tem que pensar com a cabeça deles. Próximo. Que lei é essa, meu pai eterno? Ah, interceptação. Eu tenho quase certeza também que foi PC Goiás. Tenho quase certeza absoluta. Vamos lá pra gente não perder tempo. A lei número 9.296 de 96. Ixi, que tanto 96. Regulamenta o inciso 12. É 12, né? 12. Eita, números romanos que nos perseguem. Parte final do artigo 5º da Constituição Federal, acerca da interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova, investigação criminal e instrução processual penal sobre o assunto, conforme dispõe a lei. De novo, conforme dispõe a lei, responda os itens a seguir. Minha gente, por favor. Minha gente, por favor. Conforme. Sabe o que é que a banca tá dizendo pra tu? Ela tá dizendo assim, ó. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. A banca. Tá ligada àquela lei? Tu tem que falar sobre ela. É isso que a banca tá dizendo. Porque ela não tá dizendo assim, segundo o que tu pensa, segundo o que tu acha, segundo o que tu viu lá no TikTok, o que tu acha? Não, é a lei, minha gente. Se tem uma lei, você tem que falar conforme a lei. E Ali, mas aí, o que acontece, Ali? Eu nunca estudei esse tema de interceptação de comunicações telefônicas. Nunca estudei essa lei. Acho que a arma tá um pouco distante de vir para sua cintura, né? Porque um distintivo, um contra-cheque vai ficar mais distante. Se você realmente não estudar as leis, fica um pouco complicado para sua vida. Mas ainda há tempo, né? Sempre há tempo. Vamos lá ver o que a gente pode utilizar. Pessoal, a banca vai fazer perguntas. Eu tô dizendo, a banca é uma mãe. Tu é que é um filho rebelde e não consegue ouvir o que a banca tá te pedindo. Vamos lá ver o que essa mãe tá pedindo pra gente. Oi, banca, fale aí, o que você quer? Qual é a autoridade responsável? Vixe Maria. Núcleo militar, me dê a caneta para eu trabalhar. Qual é a autoridade responsável por deferir a interceptação? Tem uma pergunta aqui, não tem? Vocês enxergaram? Tem uma. E conectivo lógico, né? E qual é o prazo? Qual é o prazo para a tomada de decisão? Se você me perguntar agora, e você sabe? Não sei, não lembro. Já estudou? Já? Mas faz tempo. O que eu imagino, o que eu deduzo é que, até porque eu tô dando aula de redação para vocês aqui, vocês têm que lembrar, né? Então, assim, né? Eu só tô ensinando a vocês o que é que vocês precisam saber. Qual é a autoridade responsável? Rapaz, provavelmente vai ser o juiz, né? Até onde eu lembro. Aí tu já tá assistindo essa aula aqui, tu já abre o Google e já vai revisando a lei. Tu bota lá. Qual é a autoridade responsável? Juiz. Qual é o prazo para a tomada de decisão? Se eu não me engano, tem uma regrinha aqui, ou é 24 ou é 48 horas. Porque se eu não me engano, é bom eu dando a aula assim, sem ter muita abordagem do assunto, né? Porque o que é que acontece? Tu vai ficar em dúvida e tu vai pesquisar. É estratégia, tu tá por fora, que eu tô trabalhando estratégia aqui com tu. Mas se eu não me engano é assim, eles fazem a solicitação 24 horas. Aí se o juiz tá lá dormindo, não responde, aí parece que depois que passa 24 horas eles podem interceptar. É alguma coisa desse tipo. Aí tu já vai fazer o quê? Revisar. Procura a resposta certa. Se eu tiver errada, tu me manda, viu? Eu vou revisar essas leis depois, é porque eu não tenho tempo. Quem deverá efetuar o requerimento? Quem é que vai pedir essa interceptação? Delegado. Se eu não tiver errada também, nada é certeza, viu? Tire suas dúvidas, abra o Google e pesquise. Quem deverá efetuar o requerimento? Provavelmente é o delegado, né? Provavelmente. É ele quem tá, né? Ele não é o líder, não. O líder é podre. Ele não é quem comanda, né? Meu Deus, como é a palavra agora que fugiu da minha cabeça? Tá vendo o que é que dá? Parar de estudar. Preside. Ele é quem preside a investigação. Então, provavelmente é ele quem vai requerir.
Ou seja, olha o quanto de perguntas que nós já temos. Uma, aí temos uma aqui, temos duas, né, que é o prazo. Temos 3. Ó, você veja aqui outro modo que a banca trabalhou. Vou até apagar aqui pra gente ver. Outro modo que a banca trabalhou. Minha gente, olha a quantidade de tópico. E aí, Ali, eu vou abordar um em cada tópico? Não, senão aí vira papagaiada, né? Vira palhaçada. Até porque são perguntas curtas. Então, por exemplo, o tópico 1 e 2 dá pra você... A letra A e a letra B dá pra você responder num tópico só, né? Então, se tem 2, 4, 6, divide. Não tem 6 tópicos? Responde 2 em 1, 2 em 2, 2 em 3. Vocês entenderam o que eu falei, né? Tipo isso aqui, ó. Vocês fazem assim, ó. Esses dois aqui vai responder num tópico, esses dois em outro tópico e esses dois em outro tópico, né? A gente tenta trabalhar assim quando vem muitas perguntas. Então, veja quantas perguntas nos já foram feitas. Um aqui, prazo 2. Quem faz o requerimento? 3. 3 perguntas. Em quais hipóteses não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas? Olha o plural. Plural, plural. Então, não é só uma. Eu não estou conseguindo lembrar aqui. Eu li a pergunta e não consegui lembrar as hipóteses que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas. Não estou lembrada. Não estou lembrada, então não vou falar besteira, né? Eu só sei que de uma coisa, não é só uma. Não é só uma hipótese. E a banca também não quer que você responda só uma. Então, você tem que falar pelo menos 2, né? Ah, tem 5 lá na prova. Não, minha gente, peraí também. Não precisa falar todas, até porque você não vai lembrar. Ó, eu aqui não tô lembrando de nenhum. Mas você pode falar em mais. Você pode falar em mais. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente já tem a 4ª pergunta, mas tem que lembrar que aqui vai ter mais de uma resposta, né? Vou só marcar aqui para vocês lembrarem do plural. Hipóteses. Ok, quais são os procedimentos de interceptação que deverão ser adotados pela autoridade policial? A banca, nossa mãe, já falou, né? Adotados pela autoridade policial. Então, é a autoridade policial. Quem é a autoridade policial? O delegado. Quais são os procedimentos que esse delegado vai ter, essa autoridade policial vai ter para adotar, né, a interceptação telefônica? Também não é só uma. Tô lembrada? Não tô. Só lembro que não é só uma e você não pode botar só uma na prova. Quem pode requerer e em quais situações, plural de novo, a banca aqui vai querer um texto grande. Em quais situações poderá ser autorizada a captação ambiental? Captação ambiental é diferente de interceptação telefônica, viu? Não sei se você sabia, mas é. De sinais eletromagnéticos, ópticos ou óticos, ou acústicos. Então, vamos lá. Quantas perguntas tem aqui? Quantas perguntas tem dentro desse tópico aqui? Quem pode? Quem pode é uma. 5. Ele está perguntando quem pode. Aí ele está fazendo outra pergunta interessante aqui. Em quais situações ele pode? Em quais situações poderá ser autorizada a captação ambiental? Então, tem mais de uma, né? Tem mais de uma situação. Então, aqui já vem para a 6ª pergunta. Ainda quanto à captação ambiental, ótimo aqui para abordar num tópico só, tá vendo? Porque ainda quanto à captação ambiental, por qual prazo será mantida? São 7 perguntas, aí. Que coisa boa. 7 perguntas para tu responder. Não estuda não, para ver se tu responde pelo menos 2. Eu mesmo, se fosse para fazer hoje, né, ia ter um probleminha. Mas você tem que lembrar que eu não sou vocês, tá bom? Não vou fazer em Pernambuco. Se eu fizer, é por fazer. Então, vocês têm que lembrar o quê? Quem tá estudando é você. Quem tem que saber a resposta disso aqui é vocês. Não sou eu. Tô mostrando a vocês o que é que a banca pediu. A banca pediu para você responder 7 coisas. E em algumas perguntas, são 7 em mais de um caso, né? Então, são situações ou são hipóteses. Então, não é uma resposta só. Ou seja, é difícil.
Como é que melhora? Fazendo, estudando tema, estudando estrutura, acompanhando minhas aulas, escrevendo, mandando para eu corrigir. Vocês sabiam que eu corrijo? Pois bem, não posso falar aqui, mas eu corrijo. Pois vai lá no meu Instagram para tu saber como é que é. E aí, fechamos esse tema. Difícil? Difícil, porque ele é grande. Então, ele é difícil de organizar. Imagina se for estudar aqui para organizar em 20 linhas. Eita, moído. Mas dá certo, viu? Vamos lá para o último. Aí, como esse último, ele conta uma história, né? Ele conta um estudo de caso. E aí, ele vem lá embaixo e fala: sobre tais fatos, responda 4 perguntinhas. Aqui o texto vai ser sobre violência doméstica, se eu não me engano. Vai ser sobre violência. Então, a gente já vai ler dando uma atenção especial. Vamos lá? Último. Não é último? É o último. Vamos lá. Veja só aqui. Daphne mantinha com Apolo longo relacionamento amoroso, até que em determinada data, Apolo se tornou agressivo e prometia constantemente causar mal injusto e grave a ela. Gente, o que é que Apolo tá fazendo aqui? Esse abençoado. Meu Deus, eu preciso de uma caneta, minha gente. Urgentemente. Então, você já vem aqui e fala, ó. Ameaça. Quem promete mal, injusto e grave a uma pessoa, comete o quê? Ameaça. Isso aqui é o crime de ameaça. Apolo está cometendo o crime de ameaça. Ok? Conseguiu perceber isso, lendo? Além de lhe agredir fisicamente. Apolo é um verdadeiro abençoado. Agredir fisicamente com tapas e chutes. Daphne, então... Ou seja, a gente já consegue ver 2 coisas lendo o texto. Tinha ameaça e tinha agressão física, né? Então, não era só agressão. Ele ameaçava e agredia. Daphne, então, encerrou o relacionamento e requereu medidas protetivas deferidas pela autoridade judiciária, após intermediação da Delegacia da Mulher de Goiânia. Uma semana após ser notificado a manter distância de Daphne, Apolo violou as restrições e foi ao encontro, ocasião em que tornou a praticar os mesmos atos ofensivos. Então, veja só, Daphne sofria ameaça, sofria agressão, ela vai à delegacia, se separa de Apolo e pede uma medida protetiva. Ele quebra a medida protetiva, aí já é um crime, vocês sabem, quebrar a medida protetiva já é um crime de forma automática, quebrou já é crime. Então, além dele quebrar a medida protetiva, ele voltou a agredir e a ameaçar ela. É um verdadeiro abençoado, eu tenho te dito. Diante dessa cena, os vizinhos acionaram a polícia militar, que intercedeu a tempo e prendeu Apolo em flagrante delito. Na delegacia, Apolo solicitou à autoridade policial que arbitrasse uma fiança. É um abençoado. Ele queria pagar uma fiança para sair. Pois o seu irmão quitaria o valor para lhe ajudar. O irmão é outro abençoado. A solicitação foi negada. Autoridade policial. Posteriormente, foi declarada uma prisão preventiva de Apolo, tendo durado cerca de 90 dias. Em liberdade, Apolo iniciou busca por vingança. Minha gente, isso aqui não é uma história não, viu? Isso aqui acontece todo dia no Brasil, todo dia, sem falhar. Quando a encontrou entrando em sua residência, lhe desferiu um golpe na cabeça. A vítima foi atendida por uma ambulância, mas foi a óbito. Beleza. Apolo foi capturado por populares e depois apreendido novamente pela polícia militar. A polícia solta, ele vai lá e mata. Novidade. Na sede policial, a autoridade solicitou que Apolo exibisse o seu documento de identificação civil. Eu já estou vendo um monte de pergunta aqui da banca. E Apolo mostrou uma carteira nacional de habilitação com nome Divergente. Eita, um abençoado. Superada a fase de cadastro, a autoridade policial iniciou interrogatório, quando Apolo solicitou a assistência de um advogado. Meu Deus. A autoridade, por sua vez, decidiu por continuar o interrogatório em razão da divergência de dados, né?
no documento apresentado. Ou seja, o que é que a gente consegue ver aqui? Apolo é um abençoado de Deus. E aí, apesar de tudo, além de tudo que o cara fez, ele apresentou um documento diferente. Então, quando tu tá lendo assim, tu já consegue ver mais ou menos o que é que a banca vai perguntar? Porque eu já consigo imaginar. Ou o que é que eu consigo imaginar que a banca vai perguntar? Vai perguntar alguma coisa sobre a medida protetiva, eu acho, não sei. Vai perguntar sobre essa divergência aí, né, do documento que foi dado a ele inicialmente e depois do que foi apresentado. Acho que a banca vai perguntar alguma coisa a respeito da fiança que ele solicitou e foi negado. Então, quando você está lendo, que você já estudou a Lei Maria da Penha, e aqui tem vários assuntos, vocês estão vendo, né? Aqui não é só Maria da Penha, não. Tem vários assuntos dentro de um texto. Mas vamos ver o que a banca perguntou, afinal. Fez 4 perguntas e eu acho que dentro de uma pergunta só tem outras. Vamos ver. Sobre tais fatos, responda. Considerando que Daphne foi agredida por razões de sua condição de gênero, aponte quais crimes. A banca tá mandando. Aqui ela mandou mesmo descaradamente. Aponte, meu filho, fale. Quais crimes foram cometidos contra ela? Aí o aluno responde assim: violência doméstica. Qual, minha gente? A Lei Maria da Penha fala. Então, foi o crime de ameaça, foi o crime de violência, de lesão corporal, foi o crime de a quebra da medida protetiva. Então, não foi um crime só. Então, veja o plural. Quais? Então, é no mínimo, vou botar assim, mínimo 2. Mas você vai ter que citar todos que você consegue enxergar aí no texto. E outra coisa, ou uma coisa aqui que pode acontecer, ou o que é que pode acontecer aqui. Aí a pessoa pode botar, não, falsidade ideológica, porque ele apresentou o documento. Sim, mas isso foi contra a Daphne? Isso não foi contra a Daphne, entendeu? Então tenha cuidado com o que é que a banca tá lhe pedindo. Tá bom? Então aqui a gente já tem uma pergunta, né? Uma pergunta que tem que ter mais de uma resposta. Na situação da prisão em flagrante, em virtude de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta, fundamente a respeito, tá vendo? Da possibilidade de arbitramento de fiança pela autoridade policial. Pode pagar fiança, minha gente? Pode pagar fiança? O agressor de mulher, o abençoado de Jesus Cristo, ele pode pagar fiança? Não pode não. Pode não arbitrar fiança, não. Não tem fiança certa. Tá bom? Então, aqui, a banca tá pedindo para você falar, fundamente, meu querido. Você vai chegar lá e vai dizer, não pode arbitrar. Por quê? Por que não pode arbitrar? Como é que tá disposto na lei ou em uma decisão aí por fora que não pode arbitrar? Tá bom? Não é só dizer que não pode, tem que fundamentar. No caso, poderia ser realizada identificação criminal do agressor? Ela perguntou diretamente. Ela nem enrolou, ela foi direta ao ponto, essa banca aqui. Eita, meu Deus do céu, eu consigo, tá vendo? No caso, poderia ser realizada a identificação criminal do agressor? E se pode, quais são os métodos que poderiam ser utilizados nos termos legais? Fundamente, não estou lembrada, gente, da resposta dessa pergunta. Eu sei que pode. Eu acho que pode ser realizada a identificação criminal, sim. Os termos, não tô lembrada. Não vou mentir, não tô lembrada. Faz um tempinho também que eu estudei isso aqui, preciso revisar. Mas aí você já sabe o quê? Tem métodos. Métodos não é só um, né? Fundamente. Beleza. Aqui só tem, né? Foi aqui uma pergunta. Aqui foi 2. Tá seguindo, né? Só aqui que é 3. Só que aqui também é mais de uma resposta. Aqui também é mais de uma, né? Porque são métodos. A continuação do interrogatório de Apolo, executada pela autoridade policial, pode configurar alguma infração penal? Fundamente.
a continuação do interrogatório, depois, né? A autoridade policial iniciou o interrogatório quando a polícia solicitou... ele solicitou a assistência do advogado. Mas aí o que foi que aconteceu? O advogado, a autoridade policial estava lá, né, interrogando ele. Aí ele falou assim, olha, quero a presença do meu advogado, porque ele só é macho, né, para bater em mulher. Então ele precisa do advogado para defender ele. Oh, meu Deus, tão lindo, meu Deus, tão fofo, Apolo. E aí, a autoridade policial, né, diz, vai-te pra lá, né? Eu não posso chamar palavrão, não. A autoridade disse, eu quero que você se dane. Vou continuar assim. Porque você tá com divergência aqui dos dados, eu vou continuar seu interrogatório, não vou esperar advogado seu nenhum. E aí, a autoridade policial pode fazer isso? Ele solicitando a presença do advogado? Eu acho que não. E tu acha o quê? Então, veja só. Sim, aí vem lá no final a palavrinha mágica, né? Fundamente. Diga se pode, se não pode, porque não pode. Então, assim, gente, veja só. Nós passamos aqui por 1, 2, 3, 4, 5 temas. Que são essa aula 2 nossa. Lembrando que nós estamos nessa aula aqui, né? Nós estamos nessa aula aqui. Então, nós temos muita coisa ainda para ser estudada. E aí, vocês conseguem ver o quanto de informações que nós já vimos até agora. O quanto de informações que a gente consegue aproveitar simplesmente da folha que a banca já nos dá. Então, nós precisamos ser inteligentes para ter essa sabedoria de colher o que está dando ali. Se a banca está nos dando, vamos utilizar. O que nós podemos perceber aqui também, já de cara, temas que a banca gosta, né? Então, nós conseguimos ver que a banca gosta de coisas ligadas a dados, proteção de dados, sobrecarga tecnológica, coisas ligadas à tecnologia. Gosta de leis, tá vendo? Aí ela gosta de leis e ela gosta de mesclar vários assuntos dentro de um tema só, que nem é o caso ali. Então, é muito importante que a gente leve o estudo de redação a sério. É muito importante que a gente entenda que a redação ela é o diferencial e tem muita gente que simplesmente ignora o estudo de redação e acaba sendo eliminado das provas, né? Muita gente cai na fase de redação. Quando não é eliminado, tem que entrar com recurso e aí gasta dinheiro e aí perde, assim, muito do nosso psicológico. O nosso psicológico é muito afetado nessa fase de estudos, então já é uma fase muito cansativa, já é uma fase, assim, que a gente gasta muito financeiramente, investe muito do nosso tempo. Então, nós temos que dar a devida importância ao uso de redação, porque não vai ter, daqui a um tempo não vai mais ter prova que não cobre redação. Pernambuco é um exemplo vivo disso. Então, até quando a gente vai ficar, né? Não, chega lá, eu escrevo e tal. Gente, não é assim. Tem muita gente caindo de verdade. Nota boa na prova objetiva e cai na prova discursiva. Então, não é isso que a gente quer que aconteça. É por isso que eu, professora Yali, estou aqui comprometida com vocês, porque eu não quero que isso aconteça com vocês. O Núcleo Militar está preocupado, tá? Todos os polos têm professores de redação lá prontos para atender vocês. E agora essas super novidades que são essas aulas bônus. Então, assim, vocês não têm do que reclamar. A única coisa que realmente vocês têm que fazer de verdade é o quê? Assistir às aulas, praticar, né, o que eu estou ensinando, assistir às aulas nos polos, ver o que os professores estão ensinando, pegar esse conhecimento, escrever a redação. Não adianta de nada. Oxe, eu posso gravar aqui 100 aulas para tu, não adianta de nada tu assistir todas e não escrever. E não adianta de nada corrigir também. Corrigir, viu? Manda para lá que nós corrige. Tá bom, pessoal? Então lembrando, fiquem com a gente. Fiquem atentos, teremos aqui
o restante das nossas aulas, que será de suma importância para vocês. Aulas extremamente importantes que vai agregar muito no conhecimento de vocês para a vida de concurseiro, para a vida de vocês mesmo. Então, em determinado momento, vocês podem se deparar que vão precisar de redação e a gente está dando a base para vocês. O que vocês aprendem aqui, vocês levarão para a vida de vocês. Vocês poderão ensinar outras pessoas depois também alguns desses princípios. Então é isso, fiquem conosco, teremos novidades, fiquem acompanhando minhas redes sociais, as redes sociais do Núcleo e fiquem acompanhando aqui o canal do YouTube para vocês não perderem nenhuma das aulas, tá certo? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus!